Tudo bem, pessoal? Segunda parte agora da nossa aula de procariontes e vamos falar então dos principais grupos, os representantes dos procariontes e sobre a reprodução, como que essas criaturas se reproduzem. Lembrando, a estrutura procariótica é a estrutura celular mais simples que existe e o antigo reino Monera foi dividido em dois grandes grupos, o grupo das bactérias ou bactéria e o grupo das arqueias. Em bactéria nós temos duas categorias, as bactérias propriamente ditas e as algas azuis ou cianobactérias. E no grupo das arqueias, nós temos apenas as arqueobactérias. Tá? Você pode escrever arqueia com E e A, ou você pode escrever arqueia. Hoje em dia provavelmente vai ser sem o I, por causa da revisão ortográfica que já faz um tempão. Enfim, bactérias primeiro, galera. A maior parte dos procariontes está aqui nesse grupo, nessa categoria. Então, quando a gente fala em procarionte, é muito comum você acabar se referindo às bactérias e esquecer do resto, justamente porque elas compõem a maior parte deles. E bactéria é uma criatura heterotrófica. Geralmente são inofensivas, mas quando elas causam doenças, elas podem dar um trabalhão. Mas lembra que a maior parte delas é super importante para a natureza e para a nossa própria saúde. Algumas bactérias têm formas super variadas e, de maneira geral, na classificação biológica desses seres vivos, o pessoal foca bastante na descrição do formato. E os formatos mais comuns são os cocos, que são as bactérias redondinhas, os bacilos, que parecem um tic-tac, que parecem um cheetos aí, os vibriões, que parecem uma vírgula, e não é bem uma vírgula, mas eles são curvadinhos, e os espirilos, que têm formato espiralado. E só para lembrar, cocos e bacilos podem formar colônias com certa frequência. Como é que a gente diferencia uma colônia de um organismo multicelular? Pensa um pouquinho antes de seguir em frente, dá um pause. E a resposta é um pouco complexa, mas de maneira simples. Quando o organismo é colonial, apesar de você ter um punhado de célula, mais ou menos como você vê aqui na imagem do fundo, esse monte de célula ainda mantém sua individualidade. Cada uma dessas células ainda é um organismo isolado. E se ela for separada desse grupo, ela continua existindo, continua vivendo. Numa colônia, essa individualidade, então, pode ser mantida com mais facilidade do que num organismo multicelular. Se você pegar, por exemplo, um punhado de células da sua pele e separar, essas células vão morrer. Fora do todo, fora do organismo, elas morrem. Então, de uma maneira mais simples, você pode separar desse jeito. Num organismo colonial, uma célula ainda se mantém única, funcionalmente falando, e num organismo multicelular não, ela depende do todo, beleza? Aqui, visto ao microscópio óptico, o que você costuma observar são esses desenhos aqui, de vários exemplos de bactérias, e aqui a variação do formato e alguns gêneros ou espécies que você vai reconhecer se você lembrar de algumas informações que você vê na mídia às vezes aí, tá? Não vou me estender muito não, mas dá uma olhadinha, aqui tem vários exemplos de bactérias importantes, comuns até certo ponto no nosso dia a dia. Aqui também mostrando algumas espécies comuns e o formato bastante variado. Repara que aqui nós temos uma colônia de cocos e aqui nós temos uma colônia de bacilos. E aqui fotografias feitas ao microscópio eletrônico, nesse caso, mostrando também as bactérias aí de pertinho e você consegue ver a parede celular com bastante nitidez. Aqui mais algumas fotos. Cocos são essas bactérias redondinhas. Agora os bacilos, que tem esse aspecto mais retangular, linear aí, parece uma elipse achatada. Não sei se essa descrição vale. Aqui uma representação, parece um tipo de um giló, um machixe, mas é justamente o pili, ou o pilum é o singular, essa estrutura aqui, essa projeção da parede celular que vai ajudar na adesão, vai ajudar na sobrevivência das bactérias. Aqui só para vocês verem, os flagelos, galera, que ajudam na locomoção, podem ter diversas organizações. Aqui tem um tufo de flagelos, essa bactéria é a Escherichia coli, lembra CH com som de K. Escherichia coli é uma bactéria muito comum na nossa flora intestinal. E vocês vão ver bastante imagens dela aqui. Outra, aqui um vibrião, repara no formato meio de uma vírgula aqui, ele vai ser curvadinho, dá até vontade de desenhar um rostinho aqui, mas isso não tem nada a ver. Espirilos fazem uma espiral, eles têm um contorno da parede celular, da estrutura celular
como se fosse uma espiral, lembrando da escala micrométrica, não se esqueçam, micro-organismos. Espiroquetas também são espiraladas, são outros tipos de bactérias. Aqui o flagelo, nesse caso, é um flagelo duplo. Aqui tem um tufo de flagelo e os sistematas, aí, o pessoal que organiza esses seres e classifica, observa a evolução das bactérias, costuma separar então algumas subcategorias de bactérias de acordo com a organização do flagelo. E esses nomes todos aqui não importam, só para quem tem muita curiosidade, mas só para vocês saberem que isso existe, tá bom? Algumas curiosidades, galera, sobre a questão dos procariontes serem unicelulares ou não. Colonial a gente já sabe que dá para ser, unicelular a gente já sabe que dá para ser, mas em 2007 a discussão da multicelularidade veio à tona de novo, quando uma equipe de brasileiros descreveu essa bactéria aqui, Magnetoglobus multicelulares. E ela é formada por 20 células e veio então a curiosidade aí de debater se isso era uma colônia de 20 células ou um organismo multicelular. Pensa um pouquinho no que a gente discutiu e vê o que você acha. O que seria necessário para chamar essa bactéria de multicelular? Pensa um pouco, eu já vou avançar e já vou dar a resposta. No fim, ficou um consenso de que essas bactérias são sim multicelulares e representam uma exceção dentro dos procariontes, justamente porque as 20 células que elas têm apresentam papéis diferentes, funções diferentes no organismo. Então, as células mais superficiais têm funções diferentes das células que ficam no miolo dessa estrutura. E assim sendo, o consenso é de que isso não é uma colônia, e sim um organismo multicelular com divisão de tarefas e cuja unidade pode ser quebrada caso algumas dessas células se percam ou morram, e aí o organismo em si não consegue mais funcionar direito, tá bom? Então lembra que procarionte é sim unicelular, mas existem exceções. Seguindo ainda com as exceções, em 85 descobriram uma bactéria chamada Epulopicium fiskelsoni, lembra aqui de CHK, com 0,6 milímetros de comprimento. Ela foi encontrada no trato digestório da Dory, o peixe cirurgião aqui, e lá dentro então encontraram uma bactéria gigante que, se comparada com a Escherichia coli, por exemplo, ó, a Escherichia coli parece um pontinho perto dela, e aqui nessa imagem a gente tem também um Paramecium, que é um protozoário, uma célula que a gente considera do tipo célula animal. Um protozoário tem uma célula grande, e essa célula eucariótica aqui está pequenininha, miserável, perto desse Epulopicium. E apesar de já impressionar, em 99 encontraram mais uma bactéria gigante, chamada de Thiomargarita namibiensis, e essa daqui pode ser vista a olho nu. Dá uma olhadinha, aqui ela está comparada com uma drosófila, mosca da fruta, e ela a sequência aqui das células da colôniazinha é praticamente do tamanho da cabeça da mosquinha, beleza? Outros exemplos excepcionais, e agora do ponto de vista médico, são o Mycobacterium, eu coloquei só o gênero porque tem várias espécies, e é uma bactéria com a parede celular diferenciada. A parede celular aqui é única. Lembra do que eu falei na aula passada sobre a estrutura da parede celular, que podia ser gram-positiva ou gram-negativa? Nesse caso, ela não se encaixa em nenhuma das duas categorias. E é uma bactéria que pode causar tuberculose e dar uma série de complicações. Para quem não sabe, os antibióticos vão agir na bactéria da seguinte maneira. O que eles vão tentar fazer é quebrar a parede celular, destruir a parede celular, para que o organismo consiga, com seu sistema imunitário, acessar o interior da célula e destruir a bactéria. Então o antibiótico tem um papel muito importante de destruição da parede celular para tornar o micro-organismo vulnerável ao sistema de defesa do hospedeiro. E aí a importância daquela história de gram-positiva e gram-negativa é justamente porque se a bactéria é gram-positiva, a estrutura da parede celular é de um jeito e vai ter um grupo de antibiótico que funciona para essa bactéria. Enquanto que se a estrutura da parede celular é negativa, vai ter uma outra aplicação de um outro antibiótico que funciona bem para aquele outro esquema de parede celular. E nesse caso do Mycobacterium, é um terceiro tipo super complicado em que você tem que lançar a mão de outras estratégias, outros antibióticos mais fortes. Então são bactérias aí multiresistentes, superbactérias, que dão um trabalhão com pacientes, por exemplo, que estão já internados há um tempo no hospital, tá bom? Então, lembrando, o antibiótico afeta principalmente a parede celular da bactéria e, quando isso não funciona, a bactéria fica muito mais difícil de ser combatida.
quando é uma bactéria nociva. Um outro exemplo disso é o Mycoplasma, que também é uma exceção, porque nesse caso é uma bactéria sem parede celular, e a gente vai ver que a estrutura dessa bactéria varia bastante. Algumas são circulares, por isso eu coloquei só o gênero. Outras aí vão ter um formato mais alongado, lembram até um protozoário, só que não é um protozoário, obviamente, porque a estrutura celular é procariótica e não eucariótica. Falta o núcleo, faltam as organelas membranosas. Um exemplo de micoplasma é esse aqui, que vai provocar um tipo de pneumonia, e a célula é bem diferenciada, bem estranha aqui, ó. Dá uma olhada como é um desenho dessa célula, beleza? Seguindo então agora, chega de bactéria, vamos para as algas azuis. Algas azuis, por sua vez, não são heterotróficas, muito pelo contrário, são autotróficas e realizam a fotossíntese, tá? Quando essas bactérias fazem a fotossíntese, elas produzem bastante glicose e bastante oxigênio, dando origem a cadeias e teias alimentares super importantes no ambiente aquático. Então, grande importância ambiental, e elas vão compor o fitoplâncton. Aqui, algumas imagens delas cheias de clorofila, não tem cloroplasto, lembrando que o cloroplasto é uma organela membranosa, mas tem bastante clorofila e elas realizam fotossíntese, tá? Algas azuis porque, quando o pessoal observava ao microscópio, dava uma coloração meio azulada no início da resolução e tudo mais, e aí elas ganharam esse nome, mas na verdade elas são esverdeadas. E finalmente a arqueia, o grupo das arqueobactérias ou arqueias, tá? Lembrando que esse I aqui não devia estar aqui, isso aqui está errado. Enfim, é o domínio menos conhecido e é um motivo pelo qual o reino Monera não existe mais. Lembrando que reino Monera seria um reino super aceito se ele tivesse um único ancestral em comum para todos os representantes que estão ali inclusos no grupo. Mas como existem dois ancestrais, duas linhagens evolutivas diferentes, uma para as bactérias e cianobactérias e outra para as arqueias, esse grupo então teve que ser destacado do outro. E aí é um grupo em que não existem descrições de bactérias que causam doença. As arqueias não causam doença, pelo menos até o momento ninguém sabe de nada sobre isso. E o curioso desse grupo é que elas são extremófilas. Elas têm então uma atração, elas curtem muito um ambiente extremo, em que as condições são extremas e matariam a maior parte de outros seres vivos. Quais são então as categorias extremas que elas gostam aí? O primeiro tipo são as metanogênicas. Gênese, lembra a origem? Vão produzir gás metano. Essas bactérias geralmente vivem em pântanos e regiões com falta de oxigênio, super difíceis de encarar, ou pela toxicidade, ou pela falta de ar mesmo. E elas encaram. Outro tipo vai curtir ambientes extremamente salinos. Por exemplo, lá no Mar Morto, por exemplo, em regiões de salinas, onde se extrai o sal da água do mar. Nesses lugares, praticamente nenhum ser vivo consegue existir, exceto elas. Elas encaram muito bem essas regiões. E, finalmente, as termófilas extremas, como o próprio nome diz, curtem uma temperatura elevada que faria a desnaturação de várias proteínas, mas elas encaram esse ambiente. E aí, novamente, elas vão acabar dando origem a uma série de estruturas de cadeias e teias alimentares super importantes em certos ecossistemas, em que, ao contrário, não existiria vida se essas criaturas não estivessem por lá. Beleza? Aqui alguns exemplos. Essa é uma arqueobactéria metanogênica. E aqui alguns exemplos dos lugares em que as halófilas extremas ficam. Isso aqui são regiões de salinas aí, extraindo aqueles sais coloridinhos, sal da Pérsia, sal da sei lá onde, enfim. E aqui o exemplo da estrutura dessas arqueias, são bem diferentes das outras. E finalmente as termófilas extremas, que são as que vão curtir ambientes aí com bastante vulcanismo, águas termais, e vão ficar, por exemplo, no fundo do mar, lá nas profundidades abissais, onde elas vão, na ausência de luz, realizar a quimiossíntese e aí vão manter os ecossistemas dessas regiões. Deixa eu... quimiossíntese, aqui pronto. Elas vão permitir que nesses lugares aí onde não tem luz solar ainda haja vida, porque elas vão criar uma base de produção, são produtores de glicose, e mesmo sem a luz eles conseguem extrair energia aí do H2S, de compostos com enxofre, que estão aí naquela região onde tem vulcanismo e alta temperatura, beleza? Então super importantes para o ambiente. Finalmente agora a reprodução, galera, para encerrar essa sequência.
Reprodução pode acontecer de dois tipos, de maneira assexuada, lembra que é negação, e aqui então, aliás, é importante a gente fazer uma definição aqui do que vai ser reprodução sexuada, principalmente nas bactérias, mas pensa para todos os seres vivos. Quando a gente diz reprodução sexuada, significa que o organismo tem um aumento voluntário, digamos assim, da sua variabilidade genética. Ou seja, ele misturou o DNA dele com o de alguma outra criatura. Tá? Não é necessariamente o sexo, relação sexual, cópula, cruzamento, não é isso. Basta o organismo misturar o seu DNA com o de outro e isso vai entrar como reprodução sexuada, tudo bem? Ao contrário, quando é a reprodução assexuada, basicamente o que a gente está falando é sobre clonagem. É um organismo criando uma cópia dele mesmo. E vão existir mais organismos, vai existir um aumento na população, mas ele é baseado em clonagem. E nesse caso, a única forma de aumentar a variabilidade genética é ao acaso, quando acontecem mutações, quando acontecem erros de leitura que produzem novidades evolutivas. Beleza? Continuando então, reprodução assexuada ocorre em todos os procariontes, então pensa aí bactéria, cianobactéria e arqueia. E a maneira como acontece varia de acordo com o grupo. Então, dependendo do grupo, vai acontecer de um jeito ou de outro. O exemplo mais comum e que acontece em todas elas é a bipartição ou divisão binária. Como o próprio nome diz, uma bactéria vai se dividir em duas. Ela vai primeiro duplicar todas as suas estruturas e depois de duplicada ela vai fazer a bipartição, a separação em duas, e no fim as células filhas acabam levando a mesma informação genética que tinha antes. Lembra que essa célula original não vai continuar existindo, ela se tornou duas células. Tá? A célula mãe desaparece, digamos assim, e duas células filhas ficam no lugar. Horrível esse círculo aqui. Mas seguindo em frente. Outro exemplo de reprodução assexuada são os hormogônios, ou, de uma outra forma de dizer, a hormogonia. Hormogonia ou os hormogônios são exclusivos de cianobactérias, algas azuis. Nesse caso, essas algas produzem certos fragmentos, pedaços aí, que têm a capacidade de refazer a estrutura da alga, quando geralmente a condição fica melhor. Então, o início disso é uma condição ruim no meio ambiente, às vezes uma mudança de temperatura, uma substância tóxica na água, induz essa alga azul a fazer o hormogônio, e na sequência ele retoma o desenvolvimento da alga quando as coisas voltam ao normal. Finalmente, a esporulação ou esporogênese é muito típica das bactérias e é a produção de um esporo quando as condições também ficam azedas, aí ficam ruins fora do ambiente celular. Então, de novo, aplicou antibiótico numa colônia de bactéria, mudou a temperatura, veio uma estação muito fria, muito seca, isso pode dar o início de uma mudança química no interior da célula bacteriana, em que ela vai começar a fazer o seguinte, ela vai fazer um armazenamento do seu próprio material genético em um setor isolado dentro da própria célula, e à medida que o tempo passa e a célula vai se degradando, quando a célula está morta praticamente, essa cápsula, essa amostra genética escapa e preserva um pouco dessa célula, dessa criatura, para a posteridade, digamos assim, para quando as coisas ficarem melhores. Isso aqui, lembrando, não está ativo, é uma fase dormente aqui, a gente pode colocar até um monte de Zzinho aqui, mas a hora que as condições ambientais voltarem ao normal, esse esporo vai acordar e vai retomar o desenvolvimento da bactéria. Tá? Aqui uma outra demonstração, o material genético é colocado nessa cápsula e aí o organismo está preparado. Esse aqui é bem feio, mas dá para ter uma ideia do que está acontecendo. O esporo está aqui e é uma forma de resistência. Bom? Reprodução sexuada agora, galera. Lembrando, não é sexo, não é relação sexual, não é nada disso. Simplesmente vai ter um aumento da variabilidade genética voluntário. A bactéria vai misturar o seu DNA com o de alguma outra criatura e vai acrescentar informação genética para si própria, sem depender de mutações. Acontece em diversos procariontes, exceto nas arqueias. Até o momento não se sabe de nenhum registro disso nas arqueias. De novo, esse izinho tem que sair. Nas bactérias pode ocorrer de 3 formas distintas. Em primeiro lugar, conjugação. Lembra desse nome? Isso aqui é importante para você associar, que é a reprodução sexuada feita de bactéria para bactéria. Como vai acontecer? Na primeira aula eu falei para vocês do plasmídio, e o plasmídio é uma estrutura que vai ter grande importância agora. Uma bactéria vai duplicar o plasmídio, está vendo aqui que ele está duplicado, tem o verde escuro, o verde claro.
As bactérias vão fazer, através de um pilus ou dos pili, aquelas estruturas irregulares da parede celular, vão fazer um tipo de um túnel de conexão e a bactéria doadora positiva vai passar a cópia do plasmídio para outra, que é a receptora negativa. No fim das contas, ambas as bactérias acabam adquirindo plasmídio e para que isso é importante? Elas vão desfazer a conexão e cada uma volta a ser independente. Mas para que isso é importante? Dá uma olhadinha aqui. O DNA da bactéria está aqui na cromatina, está aqui no material genético dela. O plasmídio é um extra, como se fosse uma expansão, um upgrade genético. Quando a bactéria se reproduz, ela copia o plasmídio e o plasmídio vai para suas células filhas de maneira normal. Aqui foi a bipartição, aqui foi a reprodução assexuada. Mas, eventualmente, quando a coisa fica feia também fora da célula, por exemplo, o antibiótico foi jogado ali, ela pode introduzir o código genético do plasmídio no seu material genético. E aí, ela adquire agora esse código de maneira funcional e, eventualmente, o que está contido no plasmídio é justamente uma resistência maior ao antibiótico. E, nesse caso, então, as células filhas acabam herdando esse plasmídio e se tornando também resistentes àquele antibiótico. Tá? Não é que ela ficou resistente, ela já tinha essa capacidade, só que estava latente. E agora a capacidade foi botada em prática. Lembrando então aqui, quando você transmite então plasmídio, você tem a chance de ganhar um upgrade genético aí. Belezinha? E aí vamos supor, essa aqui não tinha mais o plasmídio porque já tinha assimilado um trecho aqui, ó, no seu material genético. Agora com o verdinho ela vai ter o anterior, o upgrade anterior, e mais uma novidade que futuramente ela pode colocar aqui. Então com o tempo ela vai se tornando bem resistente, bem apta a viver nesse mundão de meu Deus. Beleza? Finalmente, transformação é o segundo tipo aqui de reprodução sexuada nas bactérias. E aqui você tem a relação da bactéria com o próprio ambiente. Vamos explicar isso melhor. Suponha que uma colônia foi afetada por antibióticos e algumas bactérias morreram, mas liberaram seu DNA. O DNA está exposto aqui no ambiente. Uma bactéria que está viva pode incorporar para si própria, olha aqui, ela está puxando de fora o DNA que estava lá, aliás, está puxando de fora para dentro, o DNA que estava no meio, e ela pode incorporar então aquele trecho de DNA voluntariamente, dando um upgrade no seu material genético. Imagina você então andando por aí, encontrando um DNA de uma pessoa que corre pra caramba e você é super lentão, aí você assimila aquele DNA para você e a partir dali você adquire aquela capacidade, aquela característica. Claro que não vai acontecer com você, mas com as bactérias acontece. Finalmente, o último tipo de reprodução sexuada é a transdução, em que a bactéria vai pegar de um vírus o código genético extra, o upgrade. E como fica essa história então? Tenta lembrar da outra aula sobre vírus, quando eu falei do ciclo lisogênico e do ciclo lítico. Quando um vírus parasita uma bactéria, o DNA dele pode entrar no ciclo lítico, iniciar a produção de vírus e matar a célula hospedeira. Beleza. Mas uma outra situação é quando o DNA do vírus vai entrar no ciclo lisogênico. Ele vai ser assimilado pela bactéria e a bactéria vai ficar então contaminada por um tempo enquanto o vírus está silencioso dentro dela. Eventualmente o que pode acontecer é que esse vírus que ficou silencioso nunca mais consegue retomar o ciclo lítico. Ele não consegue despertar, digamos assim, e a bactéria no fim das contas ganhou para si própria um código genético extra, que era do vírus na verdade. Tá? Então aí você tem uma bactéria que assimilou uma informação genética a mais e uma informação que nem sequer era do mesmo grupo dela, porque é de um vírus e não de um procarionte. Beleza? Então, ficam aqui essas orientações aí sobre reprodução. Aqui a bibliografia e falta só mais uma aula de procarionte para a gente encerrar o assunto. Um abraço e até a próxima.